E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num tema que é um baita desafio: a relação entre equidade, direito e moral. Nossa, parece que alguém ia estar se preparando para valer pro mundo jurídico, hein? Parece que sim. Afinal, você compartilhou umas leituras super interessantes sobre esse tema e a gente sabe que dominar esses conceitos é essencial, especialmente para quem está estudando para magistratura. Sem dúvida. Inclusive, me disseram que esse assunto é um módulo super importante no curso de formação humanística do professor Juliano. Acertei. Isso aí, professor Juliano manda muito bem. E por que será que ele dá tanta importância para essa área? Porque equidade, direito e moral estão no centro de tantos dilemas, né? É um desafio e tanto para um juiz. Nossa, já estou sentindo que esse mergulho vai ser profundo mesmo. Mas por onde a gente começa a desvendar essa T de conceitos? Boa pergunta. Que tal começarmos pela visão, digamos, mais pé no chão do direito, a chamada visão dogmática? Dogma. A que foca na aplicação das regras, sabe? É como se o direito fosse um manual de instruções para a sociedade, buscando aquele equilíbrio, sempre delicado, entre as vontades individuais e a ordem social. Entendi. A gente segue as regras para evitar o caos, certo? Mas e quando as regras parecem injustas? Ou quando os direitos de uma pessoa batem de frente com os de outra? Lembra do Rudolf von Ehring? Aquele jurista famoso. Pois é. Ele defendia que a lei, para funcionar de verdade, precisa ter efetividade social. Não basta só estar escrita, né? Ela tem que ser aplicada na prática e, de preferência, de forma justa. Faz sentido. Mas aí a gente entra em terreno movediço, né? Como garantir essa justiça na prática. É aí que entra outra perspectiva importante, a visão zetética. Empatética? Que Bom. nome diferente! O que significa isso? Calma, Eu- calma. É. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A visão zetética é tipo, sabe aquela sua amiga curiosa que vive perguntando por quê? Ah, entendi. Então, ela nos convida a questionar as bases do direito, sabe? Ir além da simples aplicação das regras e investigar os fundamentos, os valores. É como ter uma lupa para analisar cada caso, cada decisão. Adorei a analogia da lupa. Então, para entender o direito de forma completa, a gente precisa usar tanto a visão dogmática, que aplica as regras, quanto a zetética, que questiona os porquês. Exatamente. É como ter duas ferramentas poderosas para decifrar os enigmas do mundo jurídico. Legal. E por falar em diferentes perspectivas, você já se deparou com as várias escolas de pensamento jurídico, tipo o justnaturalismo, o positivismo? Ah, com certeza. Cada uma delas enxerga o direito com lentes diferentes, né? Me fala um pouco sobre elas. Imagina o justnaturalismo como um defensor ferrenho dos direitos naturais, Claro. aqueles que a gente já nasce com eles. Ele acredita que esses direitos são a base para qualquer lei escrita. Já o positivismo é mais, digamos, pé no chão. Sei. Ele valoriza a lei escrita, criada pelo Estado, como a principal fonte do direito, sabe? Separando ela da moral. Então, pro positivismo, a lei é a lei. Pronto, né? Não importa se ela é moralmente questionável. Em teoria, sim. Mas aí entra o pós-positivismo tentando encontrar um meio termo. Ele reconhece a importância da lei escrita, mas defende que na hora de interpretar e aplicar, a gente precisa considerar valores, princípios morais. É como tentar construir um direito mais justo, conectado com a realidade social. Interessante. Então, É. cada escola tem sua própria visão sobre a relação entre direito e moral, certo? Mas me diz uma coisa. É realmente possível separar um do outro? Tipo, aplicar a lei sem levar em conta a moral? Olha, essa é uma pergunta que intriga os juristas há séculos. Para o justnaturalismo, direito e moral são inseparáveis, tipo unha e carne. Já para o positivismo, a validade da lei não depende dela ser moralmente aceita ou não. É como se existisse um muro separando os dois. E a equidade, onde ela entra nesse debate todo? Boa. Lembra da definição de moral do Miguel Reale? Um dos grandes nomes do direito brasileiro, né? Sim. Ele definiu a moral como um conjunto de diretrizes que orientam as ações humanas. A equidade entra em cena buscando a justiça no caso concreto, indo além da letra fria da lei. É como um ajuste fino na lente da justiça, né? Para enxergar cada situação com mais clareza. Isso. Tipo, sabe quando a gente ajusta a receita de bolo para ficar perfeita? Sei. A equidade faz isso com a lei, buscando a justiça na prática. E como essa lente da justiça funcionava para os grandes filósofos do direito. Aristóteles, por exemplo, via a equidade como um remédio para a rigidez da lei. Ele entendia que, às vezes, aplicar a lei ao pé da letra podia gerar injustiça, sabe? Faz sentido. Já Kant colocava a equidade na esfera da consciência individual. Para ele, o juiz não deveria se deixar levar por seus próprios valores morais na hora de julgar, mas aplicar a lei de forma imparcial. Então, equidade seria como um poder mágico que permite a juiz contornar a lei quando ela parece injusta. Calma, calma. Não é bem um poder mágico. No Brasil, o juiz precisa seguir o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Indeclinabilidade. Em outras palavras, ele não pode se recusar a julgar um caso só porque a lei é obscura ou incompleta. E tem que dar um jeito, sabe? Encontrar uma solução usando todas as ferramentas que a lei dá.
E a equidade é uma dessas ferramentas. Em alguns casos, sim. A lei brasileira permite que o juiz decida com base na equidade em situações bem específicas. Por exemplo, quando um contrato se torna excessivamente oneroso para uma das partes. Aí o juiz pode usar a equidade para ajustar os termos do acordo, sabe? Buscar um equilíbrio. Mas isso não dá muito poder para o juiz. Ele pode acabar decidindo com base nas suas próprias convicções, né? Como funciona essa equidade na prática? A equidade entra em cena como um mecanismo para garantir que a justiça prevaleça, mesmo quando a lei, aplicada ao pé da letra, pode resultar numa decisão, sei lá, desproporcional ou injusta. Então a equidade seria tipo um superpoder do juiz para evitar injustiças. Tipo, ele olha para a situação e pensa, a lei aqui tá meio capenga, vou usar meu poder da equidade para ajustar as coisas. Haha, não é bem um superpoder, mas com certeza é uma ferramenta poderosa. A equidade não substitui a lei, ela atua em conjunto, sabe? Complementando. É como se o juiz tivesse uma caixa de ferramentas e a equidade fosse uma ferramenta especial para usar em situações específicas. Legal. Uhum. Mas em quais situações essa ferramenta da equidade pode ser usada no Brasil? A equidade aparece em várias áreas do direito brasileiro, por exemplo, no direito do trabalho. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, permite que o juiz decida por equidade quando não tem, disposições legais ou contratuais claras, sabe? Entendi. Imagine um caso em que um trabalhador rural, sem registro em carteira, sofre um acidente de trabalho. A lei, nesse caso, pode não ser clara o suficiente para garantir os direitos dele. E aí entra a equidade para garantir que esse trabalhador não fique desamparado, mesmo sem ter um contrato formal. Exato. A equidade permite que o juiz considere as particularidades do caso, sabe? E busque uma solução justa, mesmo sem ter uma regra específica. Faz sentido. E no direito civil, como a equidade se aplica? O Código Civil brasileiro também prevê a aplicação da equidade em várias situações, por exemplo, em contratos com cláusula penal. Se uma das partes cumpriu partes da obrigação, o juiz pode usar a equidade para reduzir o valor da multa. A ideia é evitar uma punição desproporcional. Então, se eu fiz um acordo para entregar 100 caixas de morango e só consegui entregar 80, o juiz pode usar a equidade para diminuir a multa que eu tenho que pagar. Isso aí. A equidade permite que o juiz avalie a situação de forma mais justa, considerando, por exemplo, se a falta de entrega das 20 caixas foi por um motivo justo. Sei lá, uma chuva torrencial que impediu a colheita, por exemplo. Interessante. E nos juizados especiais, a equidade também tem um papel importante. Com certeza. Nos juizados especiais, a conciliação e a busca por uma solução rápida e justa são prioridades, e a equidade é fundamental para alcançar isso. Então, nos juizados especiais, a equidade ganha ainda mais força, já que o objetivo é resolver os conflitos de forma rápida e prática, sem ficar preso a tecnicalidades. Exatamente. E não podemos esquecer da arbitragem. Arbitragem. É um método alternativo de resolução de conflitos, onde as partes escolhem o árbitro para decidir a controvérsia. E sabe o que é legal? A lei de arbitragem permite que as partes, em comum acordo, autorizem o árbitro a julgar por equidade. Peraí, então na arbitragem as partes podem decidir que querem que a disputa seja resolvida com base na equidade e não na lei. Isso não é meio arriscado. Pode parecer, mas essa é uma das vantagens da arbitragem. As partes têm mais flexibilidade para definir como o conflito vai ser resolvido. Entendi. Mas e o juiz de direito, como ele se equilibra entre seguir a lei e aplicar a equidade? É um desafio e tanto. Ele precisa ser um equilibrista, navegando entre a letra da lei e a justiça do caso concreto. Em algumas situações, a lei é clara e não deixa espaço para a equidade, mas em outras ela é mais aberta, sabe? Aí o juiz usa a interpretação e considera a equidade na decisão. E nos casos mais complexos, a equidade pode ser usada para corrigir a lei. Tipo, quando a lei parece injusta ou desatualizada. Essa é uma questão polêmica. Alguns juristas defendem que sim, em casos excepcionais, a equidade pode ser usada para superar a letra fria da lei. Mas essa aplicação da equidade tem que ser muito criteriosa, sempre buscando harmonizar a decisão com os princípios gerais do direito e com os valores da sociedade. E a cultura brasileira, como influencia a aplicação da equidade? A cultura molda a percepção de justiça, né? O que é considerado justo e equitativo numa cultura pode não ser em outra. No Brasil, com tanta diversidade cultural, o juiz precisa levar em consideração os costumes, as tradições da comunidade envolvida. A equidade no Brasil é tipo um camaleão que se adapta às diferentes realidades do país. É uma boa analogia. A equidade busca a justiça no caso concreto, adaptando-se às particularidades de cada situação. Legal. Mas e no futuro? Será que a equidade vai conseguir acompanhar as mudanças que a tecnologia está trazendo para o mundo? Inteligência artificial, algoritmos... Tudo isso impacta o direito, né? Com certeza. A tecnologia traz novos desafios e a equidade precisa se adaptar. Por exemplo, como garantir que os algoritmos que tomam decisões cada vez mais importantes sejam justos? Como evitar que eles perpetuem preconceitos. Exatamente.
A equidade precisa ser um valor central no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. Imagina um algoritmo usado para selecionar candidatos para uma vaga de emprego. Se esse algoritmo for treinado com dados que refletem preconceitos da sociedade, ele vai acabar reproduzindo esses preconceitos na hora de escolher os candidatos. Tipo, se historicamente as mulheres têm menos acesso a cargos de liderança, o algoritmo pode acabar aprendendo que mulheres são menos aptas para esses cargos e selecionar menos mulheres, mesmo que elas sejam qualificadas. Exatamente. A gente precisa garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam auditáveis, que os critérios de decisão sejam claros. E qual o papel do juiz nesse novo mundo tecnológico? A inteligência artificial vai substituir os juízes humanos. Olha, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os juízes, mas a decisão final, a busca pela justiça no caso concreto, continuam sendo prerrogativas da inteligência humana. A equidade exige empatia e capacidade de julgamento. Então, a equidade no século XXI exige um diálogo constante entre a tradição jurídica e as inovações tecnológicas. Com certeza. A equidade precisa ser um princípio vivo e dinâmico que se adapta aos novos tempos. Que jornada incrível! Desvendamos os mistérios da equidade, exploramos a aplicação no Brasil e até o futuro na era da tecnologia. Mas antes de encerrar a segunda parte, uma última pergunta. Com todas essas mudanças e desafios, será que a equidade vai continuar sendo um farol para a justiça no século XXI? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu, particularmente, sou otimista. Acho que a equidade, com essa capacidade de adaptação, tem tudo para continuar como um pilar da justiça, mesmo com tudo mudando tão rápido. Mas como garantir que ela continue sendo essa ferramenta poderosa num mundo cada vez mais, sei lá, imprevisível? A gente falou sobre equilibrar a flexibilidade da equidade com a segurança jurídica. Lembra? Explica melhor isso. É como se a gente estivesse buscando um ponto de equilíbrio, sabe? Entre a necessidade de ter regras claras e a possibilidade de dar aquela ajustada quando a lei, aplicada rigidamente, pode gerar uma injustiça. A equidade não pode ser, tipo, uma carta branca para o juiz decidir o que ele quiser, né? Ignorando a lei completamente. O juiz precisa ser meio que um maestro, que conhece as regras da partitura, mas também sabe improvisar quando necessário, para criar uma melodia harmoniosa. Boa analogia. O desafio é usar a equidade com critério, responsabilidade, buscando sempre harmonizar a decisão com os princípios do direito e os valores da sociedade. Falando em desafios, como a equidade pode nos ajudar a lidar com os dilemas da inteligência artificial? A gente viu que algoritmos podem perpetuar preconceitos e tomar decisões discriminatórias, né? Como a equidade pode ser um antídoto para isso? A equidade precisa ser um valor central no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial. Imagina um algoritmo usado para selecionar candidatos a uma vaga de emprego. Se esse algoritmo for treinado com dados que já refletem os preconceitos da sociedade, ele vai acabar reproduzindo esses preconceitos na hora de escolher os candidatos. Tipo, se historicamente as mulheres têm menos acesso a cargos de liderança, o algoritmo pode aprender que mulheres são menos aptas para esses cargos e selecionar menos mulheres, mesmo que elas sejam qualificadas. É isso aí. A gente precisa garantir que esses sistemas de inteligência artificial sejam auditáveis, que os critérios de decisão sejam claros e compreensíveis, e que a gente tenha mecanismos para corrigir esses viés. O juiz, qual o papel dele nesse cenário? A inteligência artificial vai ser capaz de substituir a sensibilidade humana, a experiência de um juiz na hora de aplicar a equidade. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Mas a decisão final, a ponderação dos valores, a busca pela justiça no caso concreto, isso ainda é essencialmente humano. A equidade exige empatia, compreensão da complexidade humana e capacidade de julgamento. Então, a equidade no século XXI exige esse diálogo, né, entre a tradição jurídica e as inovações tecnológicas, buscando um sistema que seja justo, eficiente e adaptado à realidade do nosso tempo. Com certeza. A equidade é como uma planta que precisa ser cuidada para florescer. A gente precisa estar atento aos novos desafios, buscar soluções criativas e, acima de tudo, manter o compromisso com a justiça e a igualdade. Nossa, que viagem! Desvendamos os mistérios da equidade, exploramos a aplicação no Brasil e até vislumbramos o futuro na era da tecnologia. E aí, o que você achou desse mergulho? Foi incrível. Espero que a gente tenha inspirado você a se aprofundar nesse tema. Fundamental para construir um sistema jurídico mais justo. E para quem quiser se aventurar ainda mais nesse universo, a gente preparou um material complementar com textos, artigos, dicas de leitura. É só acessar o link na descrição do episódio. Afinal, o conhecimento é a melhor ferramenta para construir um futuro mais justo e equitativo. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado da companhia. Até a próxima!